E hoje a gente vai esclarecer algumas dúvidas que ficaram sobre muro, então bora lá pro vídeo. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Vitor dos Passos. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora e também compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo, convide ele a se inscrever em nosso canal, isso vai nos ajudar bastante e a gente vai ficar muito grato pela sua ajuda, tá certo? Segue a gente no Instagram, manda dica, manda sugestões, que a gente fica muito contente quando lê e busca logo estar fazendo, né? O vídeo de hoje, por exemplo, vocês mandaram as sugestões de vocês, as dúvidas que ficaram e a gente já está aqui buscando esclarecer isso, beleza? Então mande as suas também aí pra gente. E a primeira dúvida que surgiu é: pode ou não pode construir sobre um muro, utilizar um muro como parede? Sim, você pode construir sobre um muro, você pode utilizar um muro como parede, porém não é o ideal. Por quê? O que acontece? Você perde, de certa forma, a sua privacidade, né? Isso porque, por exemplo, digamos que o seu vizinho teve a mesma ideia, né? Então, você construiu a sua casa ali no muro, seu vizinho construiu a dele ali no muro, então vocês ficaram com uma parede de divisão, né, entre as casas. E aí seu vizinho, ele gosta de ouvir um som alto. Você vai estar ouvindo este som alto como se estivesse dentro da sua casa, né? Você, por exemplo, estiver lá assistindo a sua televisão, vai estar ouvindo esse som alto, né? Não vai ter um isolamento acústico suficiente para abafar um pouco esse som, né? Se você estiver dormindo, por exemplo, sei lá, você trabalhou até tarde, ele está dando um cochilo, o vizinho ligou o som. Ou até mesmo você tem um bebezinho na sua casa. Então são coisas que podem acontecer. E ao contrário também, né? Digamos que, sei lá, você é uma pessoa que gosta de falar alto, né? Você é uma pessoa às vezes que grita, porque as crianças correm lá, não sei o que, aquela coisa. Você grita. O vizinho vai estar escutando o que você está falando. Inferno! Então o contrário também pode acontecer. É claro que uma conversa normal não vai estar acontecendo. Mas se você tem falar mais alto, às vezes gritar, o vizinho pode estar te escutando. E também pode acontecer o quê? Digamos que seu vizinho ele tem uma tubulação passando por essa parede. Ele colocou, sei lá, por causa de um banheiro, uma lavanderia, alguma coisa, ele colocou os canos passando ali pela parede e esse cano deu problema, começou a vazar. Se ele começa a vazar em um local que você rapidamente identifica, porque se começa a vazar na parede lá, vai vir para cá também, vai ficar a infiltração na sua parede. E você identifica rápido, você pode chegar ao vizinho. Você tem um cano aí naquela parede porque está infiltrando, está molhando e tal. Ele gentilmente vai lá, faz rapidinho, conserta. Legal, resolvido. Agora, imagina se esse problema aparece atrás de um guarda-roupa. Imagina se você tem um guarda-roupa ali naquela parede, começa uma infiltração atrás, né, vai estragar a parede, vai criar mofo, pode estragar o móvel. Então, assim, são problemas que podem acontecer porque vocês estão dividindo a mesma parede, né? E outros transtornos que podem acontecer também. Isso sem falar também da estrutura, né? Você também precisa saber se esse muro que você pretende construir, se ele suporta a sua construção, tá bom? Outra coisa também que surgiu já relacionado ao muro de arrimo, né? Pelo que eu entendi, a construção do muro de arrimo já foi feita, já construiu para que houvesse a contenção de um terreno que está mais elevado do que o dele, onde ele vai construir. E aí o que acontece? Essa pessoa ela quer utilizar o muro de arrimo como uma parede. Só que o muro ele já foi construído. Então, se você não teve já um cuidado de impermeabilização, né, de buscar deixar ele bem impermeabilizado, de conter a água, aquelas coisas tudo, esse terreno de cima ele vai infiltrar a água, né, e a água da chuva vai tentar minar para dentro do seu terreno, tá bom? Então, se você tiver esse muro como sua parede, vai entrar água para dentro da sua casa. Vai ficar com infiltração na parede, então assim, não é uma coisa muito interessante. Então, se você já construiu o muro, né, e você não teve uma impermeabilização bacana, se você não buscou fazer uma forma ali da água não atravessar, o ideal é que você construa uma parede, né, que você fique afastado desse seu muro de arrimo por causa disso, para não ter problemas com água, tá certo? E aí também o nosso outro seguidor, ele mandou as dimensões do terreno dele, né? Ele explicou que gostaria de construir sobre o muro, porque o terreno dele é de 5 por 20, se eu não estiver enganado. O que acontece? A gente compreende, né, o fato do muro ser estreito, e aí até a própria dúvida dele e que implica justamente nisso. Ele perguntou, e aí como é que vai ficar a disponibilidade, onde é que eu vou colocar as janelas? Então veja,
você está construindo sobre o muro. O seu problema também vai ser esse, onde é que você vai colocar suas janelas? Porque você não pode colocar uma janela num muro. Então, você fica com esse impasse. E aí, obviamente, se você ainda assim achar melhor construir sobre o muro, você deve, como eu falei, conversar às vezes com o vizinho. É bom você fazer essa questão de boa vizinhança, né? Perguntar para ele, expor que você está precisando, né? Uma questão de aproveitamento do terreno e tal. E verificar, pedir para um profissional que verifique se este muro ele suporta, né, a sua construção. E aí, feito isso, né, você faz e aí vai ter que tentar ver aonde vai conseguir alocar bem essas janelas, de uma forma que elas fiquem alinhadas, que você consiga ter uma circulação ali, né, entre provavelmente a frente e o fundo da casa. Acho que seria mais ou menos isso. Mas o que eu faria, né, ou o que eu ia sugerir numa situação dessa, onde você tem um terreno mais estreito? Eu não faria, a questão do muro, né, eu não utilizaria como parede. Eu buscaria fazer o quê? De um lado, eu construiria uma parede junto ao muro. Né? Faria uma parede junto ao muro, bem feitinho. Lá em cima, colocaria um roof para não ter problema, né, com a chuva, né, não ter problema com infiltração. E aí, dessa parede para cá, eu começo a minha casa. E aí, sei lá, digamos que eu coloque um cômodo de 4 metros de largura. Né? Então, eu ainda fico ali com um corredor do outro lado, que ele vai ter mais ou menos, né, 65, 70 centímetros de largura. E aí, nesse outro lado, esse corredor, eu faria ele coberto, né, seja com laje, seja com telha, né, e deixaria, porque daí eu posso estar utilizando ele apoiado naquele outro muro, né, já que eu já conversei com meu vizinho, e não preciso construir uma parede, uma segunda parede lá. Por quê? Porque eu vou ter um corredor e uma parede do meu cômodo. Então, esse corredor vai me ajudar a ter esse isolamento acústico e de outros problemas que podem acontecer. E lá atrás eu posso estar fazendo um cômodo mais largo, né? E esse corredor terminar dentro desse cômodo, e atrás eu deixar uma área com mais uma porta dando acesso ao fundo e fazer ali um quintal no fundo. Né? Por quê? Porque o regulamento, cada cidade tem um regulamento, né, para as construções. Aqui é onde eu moro, ele fala que a gente tem que ter 30% da área do terreno para a infiltração de... Bom, pessoal, a gente estava aí no final do vídeo, né, e a memória da câmera falhou e eu não vi, continuei aqui falando, mas já estava no finalzinho já. Como eu estava explicando, cada cidade ela tem um plano diretor, e aí lá você vai encontrar, né, de acordo com o seu município, quanto de área você deve deixar. Né? Aqui, por exemplo, onde eu moro, você tem que deixar 30%, né, do terreno para infiltração das águas. Então, o que acontece? Se você tem aí, por exemplo, um terreno de 100 metros quadrados, você tem que construir em até 70%, né? Então, você tem que construir 70 metros, né, quadrado, e deixar 30 metros quadrados para o escoamento da água da chuva, né, para que tenha a infiltração da água no solo, tá certo? Espero ter ajudado vocês a ter conseguido tirar as dúvidas que ficaram. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não se esquece de deixar o seu gostei e se inscreve, afinal é de graça. Valeu e até a próxima!